Esse vídeo tem apoio do aplicativo Top Buzz. As melhores notícias, memes e até curiosidades você encontra por lá. Então, conheça e baixe no primeiro link na descrição. Olá, eu sou o Gleison Nunes e bem-vindos a mais um vídeo do Nem Eu Sabia, o seu canal de curiosidades do YouTube. E se você é novo aqui e vai se inscrever no canal, seja bem-vindo à hashtag Legião dos Curiosos, essa família maravilhosa que todo mundo faz parte. Então, o primeiro item é um quadro. Esse quadro basicamente é conhecido como The Angustian Man, ou o Homem Angustiado. E cara, ele ficou trancado no sótão da casa deles lá por 25 anos. Por que ele ficou trancado? Porque tinha um aviso dizendo que aquele quadro ali tinha algo amaldiçoado, que aquele quadro era amaldiçoado. Ou talvez a pessoa não gostou do quadro, não gostou da pintura e disse que era maligno pela pintura, pelo desenho ser tão ruim. Então, segundo a avó do cara que pintou a tela, ele teria usado seu próprio sangue misturado com alguma tinta e ele teria se matado pouco depois de tê-la terminado. Além disso, ela teria alegado ouvir vozes ao olhar o quadro e ter visto uma sombra andando pela casa, por isso trancou a pintura no sótão. Assim que Robson guardou a pintura em sua casa, sua família começou a experimentar coisas muito assustadoras. O filho dele caiu da escada, a esposa dele sentiu algo acariciando os cabelos dela e ele viu uma silhueta muito sombria e escutou choros. Então, para ver se o quadro era realmente maligno e era por causa disso que estava acontecendo todas essas coisas ruins na casa dele, que não era só o filho dele que era um pateta, que não era, sei lá, a mulher dele que estava traindo ele e ela estava sentindo alguma coisa, ele pegou uma câmera e colocou lá no sótão para gravar o quadro, para ver se o quadro se mexia, para ver se alguma coisa acontecia. Então, se você quiser ver esse vídeo, tá na descrição, você vai ver uma parte aí e aparece meio que uns vultos, umas coisas bem malucas. Que bizarro! Por que alguém receberia um quadro que se diz amaldiçoado, que tem um negócio dizendo esse item é amaldiçoado e ainda deixa em casa? Cara, taca fogo, toca fora isso, sei lá, faz qualquer coisa. Não deixa em casa. O segundo objeto é conhecido como a cadeira de Thomas Busby. Basicamente, Thomas Busby era um criminoso muito... Cara, o maluco era maluco, tá ligado? Lá em 1702, ele teria matado o padrasto dele com um martelo. Sim, quem é que mata uma pessoa com martelo? O maluco tem que ser bizarro. Quando ele estava lá prestes a ser morto, prestes ao enforcamento, ele fez um último pedido para que ele voltasse ao bar que ele queria. Então ele foi para o bar. Ele sentou lá no banco, tudo de boa, começou a comer, começou a tomar. Quando ele terminou, ele falou: morte repentina para todos que sentarem na minha cadeira. Basicamente, ele teria rogado uma praga para aquela cadeira, tá ligado? Quem se sentasse ali iria morrer. É claro que ninguém acreditou nisso, mas coisas muito bizarras aconteceram depois. Isso, obviamente, se tornou uma lenda rapidamente e os clientes acabavam usando a suposta maldição em brincadeiras nas quais se desafiavam a sentar na cadeira que o cara tinha sentado. A cadeira de carvalho permaneceu no bar durante séculos, é claro, porque devia chamar muita gente para esse bar e gastar uma graninha. E a lista de óbitos de pessoas que morreram ali é bem extensa. Por exemplo, no final do século XIX, um limpador de chaminés e um amigo zombavam da história do cara e sentaram várias vezes na cadeira. Na manhã seguinte, eles estavam mortos. Várias outras histórias também. Em 1967, dois pilotos foram lá, dois pilotos ali do governo e tal, foram lá no bar, escutaram a história e se sentaram na cadeira. Meu Deus, que cadeira palhaçada, é só uma cadeira. Eles se sentaram na cadeira. Saindo do bar, eles sofreram um acidente de carro e morreram. Claro que a gente pode pensar, poxa, foi só uma coincidência, o cara se sentou, mas velho, muitas aconteceram, tá ligado? Então o proprietário do bar, depois que viu tudo aquilo acontecendo e depois que ele já ganhou muita grana, em 1972 ele doou a cadeira, ele doou o banco ali para o museu local. E o museu, para não deixar as pessoas morrerem também, porque imagina, você viu um banco, ó, que legal, um banco, tô cansado, vou sentar aqui e esperar a minha mina lá, ela tá lá vendo os bagulho, eu vou sentar aqui. Não, eles pegaram o banco, pegaram a cadeira e botaram muito em cima, tá ligado? Botaram uns 2, 3 metros de altura para que ninguém sentasse na cadeira. Porque senão o museu ia ter que pagar várias indenizações, várias coisas para as pessoas que morreram por sentar na cadeira. Você já ouviu falar na caixa de debug?
A caixa de Buck basicamente era uma caixa de vinho. Essas caixas de vinho eram usadas muito antigamente, mas essa caixa de Buck tem uma história muito bizarra por trás. Em 2001, um cara em Portland comprou essa caixa que teria sido da sua avó, que teria morrido em campos de concentração do nazismo. Assim que ele levou para casa, coisas estranhas começaram a acontecer, como luzes acendendo e apagando, portas abrindo e fechando e gritos vindo do porão. E olha só, o que tinha dentro da caixa eram 2 moedas, 2 mechas de cabelo, uma loira e uma morena presas com elásticos e um pedaço de granito com a palavra Salom, escrita em hebreu. Também uma taça de vinho dourada e um candelabro de ferro. Então, basicamente essa caixa aí teria sido amaldiçoada, porque lá naquela época da guerra, as mulheres estavam sofrendo muito, estava todo mundo morrendo, então elas se juntaram ali para invocar um espírito, para que o espírito ali deixasse tudo normal, parasse a guerra e parasse que as pessoas morressem. Então, elas invocaram esse espírito, mas o espírito falou: eu só faço isso se vocês me libertarem no mundo. E elas fizeram isso, elas libertaram aquele espírito. Mas depois elas viram que o espírito era muito maligno, era um espírito do mal. Então elas fizeram outra reunião para colocar esse espírito de volta no mundo dele ou prender ele. Então elas prenderam dentro dessa caixa de Buck. Então, depois de tudo isso, muitas pessoas morreram. Eles pegaram essa caixa, fizeram um exorcismo na caixa, depois colocaram essa caixa dentro de uma arca folhada a ouro e pegaram essa caixa folhada a ouro e enterraram ela, para que ninguém visse, para que ninguém pegasse, para que ninguém chegasse perto daquela caixa amaldiçoada, tá ligado? Fica lá, espírito, fica dentro aí, fica. Se eu vejo uma caixa antiga que tem 2 mechas de cabelo dentro, eu saio correndo, tá ligado? Eu taco fogo naquilo. Por que tu vai pegar um negócio que tem 2 mechas de cabelo? Só pode ser coisa ruim. Dessa vez, nós vamos falar do vaso da morte. O cara que encontrou esse vaso da morte aí, eu acho que ele não era supersticioso, tá ligado? Porque quando ele encontrou esse vaso, tinha um negócio escrito: esse vaso é da morte, esse vaso é amaldiçoado, esse vaso é bad, tá ligado? Vai dar bad se tu pegar esse vaso. Como o cara não acreditava na história, ele simplesmente rasgou o aviso, tirou o aviso dali e foi vender em uma casa de leilão. Porque o vaso era bem valioso, era tipo uma relíquia, tá ligado? Então ele foi lá e vendeu. A primeira pessoa que comprou teria sido um farmacêutico que morreu 3 meses depois de comprar o vaso. Então o vaso foi para um cirurgião de 37 anos de idade, que morreu 2 meses depois também. Depois um arqueólogo comprou ele, que teve o mesmo fim, ele morreu depois de pouco tempo. Depois disso o cara teve menos sorte ainda, o cara comprou o vaso e morreu 1 mês depois. E depois que a polícia investigou as mortes e viu que esse vaso era a única coisa igual em todos eles, eles pegaram esse vaso e colocaram dentro de uma caixa de chumbo e enterraram, para que não acontecesse mais nada, tá ligado? Para que ninguém pegasse, para que ninguém comprasse, para que ninguém chegasse perto daquele vaso. Velho, será que o cara lá no começo que viu esse vaso e tirou o aviso, será que ele é culpado de todas essas mortes? Ou o culpado é o vaso, o culpado é a maldição que tem no vaso? Agora você vai conhecer o último, que é o espelho da plantação de Myrtles. Então, é conhecido como Termitos Plantation. Basicamente, é uma casa numa plantação, tá ligado? E essa casa é conhecida como a mais assombrada do lugar, a mais assombrada até do mundo. Sim, a mais assombrada dos Estados Unidos, de todo mundo. Nenhuma casa chega a ser tão amaldiçoada quanto essa daí. A casa fica em uma plantação que foi construída em 1796 e foi construída sobre um cemitério indígena. Quem é que constrói um bagulho em cima de cemitério, tá ligado? Não faz sentido. Além disso, boatos falam que o local teve mais ou menos 10 assassinatos e eventos paranormais são coisas bem normais por lá. Todas as pessoas que vão lá conhecer falaram que coisas estranhas aconteceram. Então, além disso, um espelho foi colocado lá em 1980. Os hóspedes da fazenda relataram ter visto figuras escondidas dentro do espelho e também viram impressões digitais de mãos do tamanho de crianças no vidro do espelho. E naquela casa morava a família Woodruffs e eles basicamente foram envenenados até a morte, tá ligado? Começaram a dar venenos para eles e eles morreram. E como naquela época falava que você tem que ali colocar um negócio na frente do espelho, tá ligado? Tampar o espelho quando uma pessoa morre, eles não fizeram isso. Porque eles acreditavam que o espírito, quando a pessoa morresse, ia direto para o espelho, ia direto para dentro do espelho. Como eles não fizeram isso, esse espelho foi para essa casa e daí tava lá, tá ligado? Tava o espírito de toda a família que morreu, tava as crianças dentro do espelho. Velho, o espírito dentro do espelho. Se quebrar o espelho, os espíritos morrem, ou será que os espíritos vêm para o mundo?
Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, que daí eu sei qual tipo de vídeo você gosta. Também veja aí na descrição um vídeo que eu fiz sobre as lendas urbanas que podem ser reais da semana passada. Um abraço a todos vocês, eu sou Gleison Nunes, mostre para os amigos, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, meu canal de vlogs está na descrição. Um abraço, a descrição é muito importante, sério, o Instagram tem fotos maravilhosas. Se você viu o vídeo até aqui, comente vermelho. Você aí de camisa branca, comente vermelho. Um abraço e tchau!